A luta mais dura, do Golden Boy, Oscar de la Hoya contra o destino. O que acontece quando um pugilista pende as luvas, mas é forçado a travar a batalha mais formidável de sua vida, contra o próprio destino? Oscar de la Hoya, o imortal Golden Boy do boxe, que um dia reinou supremo com 6 títulos mundiais em diferentes categorias de peso, agora enfrenta o desafio mais brutal. Que força invisível prostrou esta lenda do esporte aos seus 52 anos em uma cama de hospital, enquanto o mundo inteiro o observa com uma mistura de preocupação e espanto? Acompanhe-nos nesta história épica, onde a vontade inquebrantável e a própria essência da humanidade serão postas à prova. A ascensão meteórica, a fama deslumbrante e os desafios inéditos. Nas próprias palavras de Oscar de la Hoya, este é o giro dilacerante que sua história tomou. Nascido em 4 de fevereiro de 1973, no coração de East Los Angeles, de la Hoya emergiu de uma família mexicano-americana da classe trabalhadora, onde o boxe não era meramente um esporte, mas um legado, uma forma de vida. Com um pai que foi boxeador profissional no México e um avô que também calçou as luvas, uma poderosa conexão geracional, forjada na disciplina e no orgulho, estabeleceu-se desde seus primeiros dias. Desde criança, Oscar era um prodígio, dotado de uma determinação que transcendia sua pouca idade. Era rápido, focado, e no reverso dessa brilhantismo inerente, jazia o imenso peso emocional das expectativas e dos sacrifícios de sua família, um motor incansável que o impulsionava para a frente. Cecília, sua mãe, foi a força silenciosa, o pilar inabalável, o centro de seu universo e a responsável por sua ascensão fulgurante. A vida de Oscar deu uma guinada devastadora quando, ainda adolescente, recebeu a notícia do câncer de mama de sua mãe. Apesar da dor insuportável que sentiu com seu falecimento em 1990, Oscar perseverou. A tragédia, longe de dobrá-lo, tornou-se o catalisador de sua grandeza. Foi por ela que, com apenas 19 anos, de la Hoya conquistou a medalha de ouro para os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Barcelona, 1992. Sua atuação não foi apenas impressionante, mas uma obra de arte pugilística. Ao celebrar sua vitória, ergueu o olhar para o céu e proferiu palavras que ressoaram em milhões. Isso é para minha mãe. Eu sei que você está assistindo. Aquele instante comoveu o mundo. Da noite para o dia, ele se tornara o queridinho da América. O jovem de East Los Angeles escolheu lutar, não pela fama ou fortuna, mas pela honra de sua família. A combinação de ressonância emocional, humildade e uma habilidade inigualável lhe rendeu o imortal apelido de O Menino de Ouro. Após seu triunfo olímpico, a popularidade de Oscar de la Hoya disparou de forma meteórica. Em novembro de 1992, ele fez sua estreia profissional após assinar com os principais promotores. Rapidamente ficou claro que ele não era apenas um boxeador competente, mas uma estrela nascida para o ringue. Ele nocauteou seu primeiro oponente no primeiro round, uma tendência que se repetiria em suas lutas subsequentes. Em 1996, ele já havia conquistado campeonatos em várias categorias de peso, demonstrando não apenas sua velocidade e destreza excepcionais, mas também uma surpreendente capacidade de se adaptar e dominar em diversas divisões. Sua atratividade física, seu carisma multilingüe e sua inspiradora história de superação o tornaram um sonho para o marketing, cativando tanto a audiência latina quanto a americana. Além disso, ele nunca fugiu da competição. De la Hoya aceitou cada desafio com bravura. Com 2 vitórias magistrais sobre a lenda Júlio César Chávez, ele consolidou seu status como um ícone geracional do boxe mexicano-americano. Não apenas venceu um dos boxeadores mais elusivos da história, Pernell Whitaker, mas também se envolveu em uma batalha épica com Ike Quartey,
considerada uma das mais intensas da época. No final da década de 1990, ele já havia ostentado títulos mundiais nas categorias de peso leve, super leve e meio médio, e ascendia rapidamente na divisão de peso super meio médio. Sua incrível sequência de 31 vitórias consecutivas o catapultou ao status de monstro do pay-per-view, elevando-o ao topo do estrelato. De La Hoya não era apenas um guerreiro, mas também um sagaz homem de negócios. Cada uma de suas lutas gerava uma expectativa sem precedentes, e sua popularidade disparava a cada novo contrato comercial. Ele foi uma das poucas superestrelas contemporâneas do boxe, a maior atração do esporte. Fora do ringue, sua fama transcendeu. Ele se tornou um ícone da moda. Apareceu como convidado estelar nos programas de entrevistas noturnos mais populares e até gravou um álbum de música latina que foi indicado ao Grammy. Em certo ponto, parecia que Oscar de la Hoya era imune ao erro. No entanto, a fama, como um espectro, projeta sombras alongadas, e a tensão de sua ascensão meteórica logo começou a cobrar seu preço. À medida que a estrela de Oscar de la Hoya brilhava mais, também aumentava a pressão para manter sua impecável reputação de Golden Boy. O preço da perfeição. A batalha oculta do Golden Boy. Oscar de la Hoya não era simplesmente um boxeador. Ele era um fenômeno cultural. Com sua beleza de Hollywood, sua personalidade elegante e aquele sorriso radiante que adornava capas de revistas e outdoors, ele transcendeu os limites do ringue. Logo, sua imagem se uniu a marcas gigantes como McDonald's e Nike, colocando-o em uma categoria única de atletas. Um pugilista tão confortável sob os holofotes da publicidade quanto no calor da batalha. Para os fãs e a mídia, ele era a encarnação perfeita de brilho, carisma e modéstia. O modelo a seguir por excelência. No entanto, uma tempestade se formava silenciosamente nos bastidores. O título de Golden Boy era mais do que um apelido. Era uma pesada coroa de responsabilidade. Não havia espaço para erros, nem para a vulnerabilidade. Em cada luta, não se tratava apenas da vitória, mas da proteção de uma imagem intocável. Ao longo de sua carreira, De La Hoya treinou incansavelmente, concedeu inúmeras entrevistas, posou para câmeras e deu autógrafos, tudo enquanto carregava o peso de uma excelência que não era evidente a olho nu. O público o considerava imbatível, mas muito poucos reconheciam o enorme preço emocional que tudo aquilo lhe cobrava. Por trás dos holofotes, Oscar travava suas próprias batalhas pessoais. Amigos e pessoas próximas começaram a notar os sintomas de um esgotamento mental e emocional profundo. Os primeiros sinais de fraqueza se manifestaram através do álcool. Um segredo que ele havia escondido por vários anos e que, segundo revelaria mais tarde, era sua via de escape para enfrentar a pressão e anestesiar o sofrimento. A tensão em seus relacionamentos pessoais começou a escalar. Embora Oscar mantivesse uma fachada pública impecável, na intimidade, ele lutava contra a tristeza e uma crescente sensação de solidão. Em uma entrevista posterior, ele confessaria que vinha tentando ser alguém que não era. A pressão implacável de ser impecável e de nunca mostrar fraqueza havia se tornado um adversário silencioso, um que ainda não havia entrado no ringue com a mesma força devastadora. Em meados dos anos 2000, Oscar de la Hoya ainda era um dos nomes mais ressonantes do boxe, mas aquela vantagem inigualável que o caracterizava começou a desvanecer. Com o tempo, a nova geração de atletas do esporte se tornava mais faminta, mais implacável. Em 2007, ele tomou uma decisão transcendental: enfrentar Floyd Mayweather Jr., um gênio defensivo invicto e descarado que ascendia vertiginosamente. O anúncio da luta foi apresentado como um choque de eras, a superestrela consagrada contra o monarca em ascensão.
Foi um dos eventos de pay-per-view de maior sucesso na história do boxe, atraindo um número recorde de espectadores. Dentro do ringue, desenrolou-se uma partida de xadrez. Embora Oscar tenha tido algum sucesso aplicando pressão e fazendo valer seu volume, a precisão e a inteligência de Mayweather provaram ser demais. No final, a decisão dos juízes foi para Mayweather. A mudança de guarda era inegável para os fãs, embora alguns expressassem seu descontentamento. Apesar disso, Oscar não estava disposto a desistir, mas seu próximo rival não lhe daria escolha. Em 2008, ele enfrentou Manny Pacquiao, um pugilista de físico menor, mas um adversário formidável. Pacquiao não apenas venceu De La Hoya, mas o dominou completamente. Ao soar o gongo inicial, Oscar parecia letárgico, exausto. A pressão constante, a velocidade e o volume de golpes de Pacquiao foram uma avalanche à qual Oscar não conseguiu responder. A luta foi interrompida por seu corner ao final do 8º round, um fato que muito poucos se atreveram a prever. Foi uma cena quase onírica. O Golden Boy do boxe, antes invencível, agora sentado em seu corner, seu brilho ofuscado. Oscar mostrou uma vulnerabilidade incomum em sua declaração pós-luta. Meu coração ainda quer lutar, mas meu corpo é incapaz de fazê-lo no momento. Essas palavras ressoaram profundamente no público. Não era apenas um boxeador admitindo a derrota. Era um homem que estava se reconciliando com sua própria mortalidade, com os limites que seu corpo lhe impunha. Embora ele tenha se aposentado formalmente em 2009, a tranquilidade que ele esperava não chegou imediatamente. Oscar De La Hoya, além de ter uma das carreiras pugilísticas mais bem-sucedidas da história, é uma figura muito conhecida no mundo do cinema e da televisão. Embora De La Hoya não seja um ator de cinema muito conhecido, ele esculpiu uma persona única para si mesmo e participou de vários projetos notáveis na mídia. Como resultado, ele mostrou outros elementos de si mesmo além da imagem de boxeador. Em 2011, o documentário The Latino List foi transmitido na HBO, considerado por muitos uma das iniciativas mais notáveis em que Oscar De La Hoya participou. Foi parte de uma série que investigou as contribuições feitas por latinos em diversas áreas nos Estados Unidos. Nele, De La Hoya contou anedotas incrivelmente pessoais sobre sua vida, desde as dificuldades que encontrou quando criança crescendo em uma casa pobre em East Los Angeles, até os sacrifícios que fez e os esforços incansáveis que realizou para se tornar uma lenda do boxe ao longo de sua carreira. Além do ringue, o legado multifacetado do Golden Boy e suas batalhas silenciosas. O Golden Boy não apenas brilhava no ringue, ele também iluminou o cenário cultural, destacando com orgulho o papel vital da comunidade latina em sua ascensão ao estrelato. Em cada golpe, em cada vitória, De La Hoya sempre se sentiu honrado em representar sua cultura, elevando a narrativa de sua vida além do atletismo, transformando-a em um hino à perseverança e à fé inabalável em si mesmo. A influência de De La Hoya se estendeu muito além dos documentários. Ele incursionou em inúmeros programas de televisão renomados. Em sua aparição no The View, por exemplo, ele se aprofundou em conversas com as apresentadoras, discutindo temas que transcendiam o boxe, sua família, sua vida pessoal e até questões sociais. Naquela ocasião, o público descobriu um Oscar diferente, dotado de uma percepção surpreendente e um agudo senso de humor. Esta faceta cômica continuou em programas como Jimmy Kimmel Live, Swing, onde ele compartilhou anedotas de sua vida cotidiana, desde situações engraçadas durante seus treinamentos até momentos inesquecíveis em suas competições. Uma das mais memoráveis foi sua participação no Dancing with the Stars, um desafio onde celebridades de diversos campos testavam suas habilidades na dança. Embora De La Hoya não fosse um dançarino profissional, seu esforço e sua mentalidade de nunca desistir
lhe renderam aplausos gerais. Mas seu talento não conhecia limites. Oscar de la Hoya também emprestou sua voz a várias séries animadas, demonstrando a vasta amplitude de seus dons. Em Mucha Lucha, popular programa animado, ele fez uma participação especial interpretando a si mesmo, enviando uma mensagem poderosa sobre a importância do espírito esportivo e do trabalho duro. Seu personagem, nesse episódio, inspirou as crianças a compreenderem a resiliência e a inquebrantável determinação, uma lição acessível e encorajadora para seus fãs mais jovens. Além de ser um rosto célebre na indústria do entretenimento, De la Hoya se tornou uma figura-chave no mundo do esporte e do espetáculo em seu papel de produtor. Ao fundar a Golden Boy Promotions, uma das empresas de gerenciamento de eventos esportivos mais bem-sucedidas, ele expandiu sua esfera de influência para além do boxe. A Golden Boy Promotions não se dedica apenas à produção de eventos pugilísticos de primeira linha, mas também apoiou documentários aclamados, como a série 30 por 30 da ESPN. Os episódios desta série, particularmente aqueles que narram a vida e carreira de Oscar de la Hoya, não apenas lançam luz sobre os triunfos e quedas de sua vida profissional, mas também revelam suas lutas pessoais e as batalhas internas que ele teve que travar. A série proporcionou aos espectadores uma visão sem precedentes das facetas menos conhecidas desta lenda do boxe, destacando seu impacto no âmbito social e esportivo. Além de sua participação na criação de programas de televisão e eventos esportivos, Oscar de la Hoya tem se envolvido ativamente no desenvolvimento e patrocínio de importantes iniciativas culturais. Usando seu status de celebridade e sua riqueza, ele apoiou diversas causas comunitárias, especialmente aquelas que beneficiam crianças e jovens desfavorecidos na comunidade latina. Através desses programas, ele não apenas conseguiu comercializar sua imagem, mas também transmitir uma mensagem inspiradora sobre a superação de desafios e a conquista de aspirações, especialmente para aqueles jovens que buscam direção e motivação na vida. As contribuições de Oscar de la Hoya para as produções cinematográficas e televisivas continuam sendo inestimáveis, apesar de ele não ter se dedicado profissionalmente à atuação. Sua presença não apenas aumentou sua própria notoriedade, mas também contribuiu significativamente para o desenvolvimento da cultura esportiva. A imagem de Oscar de la Hoya transcendeu os confins de um atleta para se tornar uma figura global que conecta os reinos do esporte, do entretenimento e da comunidade. No entanto, por trás dessa fachada de sucesso, se abriam as portas para lutas mais profundas, o vício, a solidão e a persistente pergunta de quem era Oscar de la Hoya quando não estava competindo no ringue. Embora ele tenha se aposentado do ringue em 2009, Oscar de la Hoya não se aposentou. Em vez disso, ele conseguiu uma transição bem-sucedida para uma posição de autoridade, um novo capítulo em sua incansável batalha. O Império da Golden Boy. Poder, luxo e a sombria luta interna de Oscar de la Hoya. De la Hoya não apenas pendurou as luvas, mas ascendeu como um visionário empresarial, criando a Golden Boy Promotions, agora reconhecida como uma das companhias de promoção de boxe mais bem-sucedidas do mundo. Sua visão era revolucionária. A Golden Boy não seria uma promoção qualquer, mas um selo para boxeadores e administrado por um boxeador. Ele, o jovem campeão que nunca sentiu o empoderamento que agora oferecia, dedicou-se a proporcionar aos atletas contratos mais justos, maior transparência e um respeito sem precedentes. Ele foi o arquiteto da assinatura de talentos-chave como Canelo Álvares e Ryan Garcia, e até promoveu alguns dos primeiros eventos de seu antigo nêmesis, Floyd Mayweather. Por um tempo, ele parecia ser o raro pugilista capaz de dominar tanto o esporte quanto o intrincado mundo dos negócios que o cercava. No entanto, por trás da imagem polida do empresário vestido com ternos caros,
Oscar de la Hoya lidava com dificuldades muito mais fundamentais. Os rumores se multiplicavam, as histórias sobre mudanças drásticas de humor, desentendimentos comerciais e um comportamento errático em suas aparições na mídia. Seus amigos o percebiam instável, às vezes desaparecendo por longos períodos ou explodindo repentinamente. À medida que sua empresa crescia, a tensão também aumentava e a fachada de perfeição começou a desmoronar. Enquanto exercia como CEO de uma das empresas de boxe mais bem-sucedidas, De la Hoya afundava em segredo em um abismo de desespero e vício. Em uma entrevista posterior, ele confessaria o paradoxo mais cruel. Apesar de ter tudo, sentia que não tinha nada. O contraste era avassalador. O ídolo que havia motivado milhões, que havia ascendido das ruas de East Los Angeles ao topo do reconhecimento mundial, lutava desesperadamente para manter a compostura. Embora seus ternos lhe caíssem impecavelmente, sua vida era um caos absoluto. A fama, embora lhe desse poder, também impôs expectativas que nem sempre ele conseguiu cumprir. Por trás da máscara do astuto homem de negócios, ainda se escondia o jovem que nunca teve a chance de se curar. Oscar ingressou em um centro de reabilitação por vício. Não seria a última vez. Nos anos seguintes, ele seria submetido a tratamento em várias ocasiões, a cada vez declarando publicamente que estava melhorando. Sob uma densa névoa de angústia e perplexidade, o homem que um dia havia entrado no ringue para aclamações, agora entrava em centros de reabilitação lotados. Em uma conversa em 2017, De la Hoya finalmente revelou o impacto devastador que tudo aquilo havia tido nele. Sua honestidade crua comoveu muitos. Ele falou de suas lutas contra a depressão, o álcool e os estimulantes para mitigar sua dor, e sua experiência de se sentir como um estranho em seu próprio corpo. Apesar de tudo o que viveu, Oscar tentou retornos fracassados, tanto no ringue quanto em sua vida pessoal. Ele insinuou um possível retorno ao boxe e até começou a treinar para lutas de exibição, mas nenhum de seus planos se concretizou de forma significativa. Seu corpo, que uma vez foi uma máquina de precisão e poder, claramente se recusava a obedecer. Além disso, ele trabalhou para reparar as conexões danificadas com seus filhos, com seus parceiros de negócios e consigo mesmo. Ele não se importava mais com o legado. A questão era a sobrevivência. Oscar iniciou o árduo caminho para a recuperação através de psicoterapia, reabilitação e introspecção. No entanto, as feridas emocionais, espirituais e físicas persistiam. À medida que a narrativa avançava, o tema se afastou de seu título e se concentrou mais em sua redenção. Com a idade, algo se cristalizou em sua mente. A busca pela proeminência já não era seu único objetivo. Agora, ele trabalhava para encontrar a paz. O anúncio de que Oscar de la Hoya retornaria ao ringue em 2021, aos 48 anos, causou um grande alvoroço no mundo do boxe. Após um período de aposentadoria que durou mais de uma década, uma série de conflitos pessoais e várias visitas a centros de reabilitação, o ex-campeão afirmou estar pronto para um retorno. Não se tratava de provar nada aos fãs. Especificamente, ele queria provar algo a si mesmo. Ele treinou duro na academia, perdendo peso e levando seu corpo ao limite para se preparar para uma luta de exibição contra Vitor Belfort, um ex-lutador estrela do Ultimate Fighting Championship. A luta estava marcada para setembro de 2021, e a expectativa cresceu exponencialmente quando os vídeos dos treinos de Oscar começaram a circular na internet. Ele dava a impressão de estar atento, magro e ansioso para recuperar o sentido da vida. No entanto, apenas alguns dias antes do evento, Oscar foi internado no hospital com Covid-19. Ele foi forçado a recuar da contenda e enviou um vídeo de sua cama de hospital mostrando seu corpo tremendo e sua dificuldade para respirar. "Eu tenho me cuidado",
Ele sussurrou uma frase que ressoaria com uma triste ironia para milhões. O crepúsculo do Golden Boy. Uma batalha final. Fora do ringue, segundo os relatos que começaram a vazar, Oscar de la Hoya continuava a lidar com sintomas persistentes, exaustão implacável, dificuldade para respirar e uma inflamação crônica que não cedia. O tão sonhado retorno ao ringue, aquele sonho de glória, nunca pôde se materializar. Nos bastidores, murmurava-se que os médicos o haviam advertido com severidade. Nem mais uma batalha. Seu corpo, já castigado por décadas de exigência extrema, as guerras no ringue, inúmeras lesões e a tortura do vício, agora sofria as sequelas de uma grave doença viral. Oscar finalmente abandonou a ideia de um retorno significativo ao boxe, embora continuasse ativo promovendo lutas e aparecendo em eventos. Não era mais um sonho. Na privacidade de sua casa, ele começou a lutar contra um novo adversário. A dolorosa compreensão de que seu corpo já não era capaz de cumprir as ordens que sua mente ainda ansiava. A tentativa fracassada de retorno foi mais do que uma oportunidade perdida. Serviu como um lembrete brutal de que o tempo, por mais que se lute contra ele, sempre prevalece. A notícia de que Oscar de la Hoya havia sido hospitalizado em estado grave, revelada surpreendentemente em março de 2025, veio com pouquíssimos detalhes. As atualizações eram escassas. Fontes próximas à família qualificaram seu estado como delicado. A razão específica não foi tornada pública, mas alguns familiarizados com o longo histórico de saúde de Oscar acreditavam que era o resultado de uma mistura letal. Anos de impacto acumulado do boxe, as consequências a longo prazo de sua recuperação e o dano interno que ele havia acumulado durante décadas. Não foi apenas uma coisa, afirmou uma fonte próxima. Foi a soma de tudo. Por muitos anos, seu corpo vinha funcionando em modo de sobrevivência. Um homem que outrora foi símbolo de juventude, vigor e promessa, agora era a triste imagem de uma evolução dolorosa. Os fãs que haviam admirado o Golden Boy durante toda a sua vida agarravam-se aos sites de notícias na esperança de encontrar o menor sinal de melhora. A Golden Boy Promotions, a organização que ele fundou e dirige, emitiu um breve e cuidadosamente redigido comunicado solicitando privacidade e confirmando que ele recebia atenção médica. Sem detalhes concretos, sem prazos, apenas preocupação. Sua família, por sua vez, manteve um silêncio sepulcral, com exceção de uma breve nota de um de seus filhos. Pedimos que continuem orando por nosso ente querido. Imediatamente a comunidade do boxe reagiu. Lutadores, fãs e jornalistas inundaram as redes sociais com palavras de apoio e pesar. Canelo Álvares, que um dia se referiu a Oscar como seu mentor, compartilhou uma foto dos dois junto a um emoji de coração partido. Ryan Garcia, uma das estrelas em ascensão da Golden Boy Promotions, enviou uma declaração contundente. Ele acreditou em mim antes que o resto do mundo. Minhas orações estão com você, chefe. O eco da dor ressoava naquele silêncio. O guerreiro que havia sobrevivido a todos os ataques que a vida lhe havia lançado, agora enfrentava mais um adversário e ninguém sabia se ele seria capaz de se levantar e continuar lutando. Todos na indústria, desde os fãs até os membros de sua família, esperavam com a respiração suspensa, torcendo para que o Golden Boy ainda tivesse mais um retorno em si. Apesar de todo o sucesso de Oscar de la Hoya no ringue, talvez a batalha mais difícil que ele já travou foi a que aconteceu fora dele. Ele lutou com sua família, com a paternidade e com relacionamentos já fraturados, mas sua popularidade e seu vício apenas os pioraram. Oscar foi pai de vários filhos de diferentes relacionamentos, e com o tempo, as inter-relações entre essas crianças se tornaram mais intrincadas.
Um homem que frequentemente lutou para encontrar o equilíbrio entre a conquista e a responsabilidade. Em entrevistas, ele afirmou que nem sempre esteve presente, especialmente durante os anos mais importantes da vida de seus filhos. Em 2022, Oscar compartilhou seus pensamentos com um jornalista. Eu nunca fui o pai que eu queria ser. Em um esforço para retificar a situação antes que fosse tarde demais. Foi um raro exemplo de humildade e honestidade de sua parte, bem como o reconhecimento de que sua popularidade teve um preço. Os mais próximos a ele afirmam que o processo de cura profunda ainda está em andamento, apesar de nos anos seguintes ele ter compartilhado imagens de si mesmo com seus filhos nas redes sociais. Anos de isolamento emocional, relacionamentos intermitentes e problemas pessoais haviam deixado cicatrizes que não desapareceriam com um simples jantar ou uma sessão de fotos. Apesar disso, era evidente que ele queria se reconstruir. Ele começou a comparecer a mais reuniões familiares e a aparecer em marcos que havia perdido anteriormente. Além disso, a família profissional de Oscar foi fonte de disputas públicas. A última batalha do Golden Boy. Legado, redenção e a espera global. Uma das experiências mais atormentadoras para Oscar foi seu profundo desacordo com Canelo Álvares, a superestrela que ele mesmo havia ajudado a forjar dentro da Golden Boy Promotions. Em 2020, Canelo entrou com uma ação judicial contra a empresa de Oscar, alegando problemas de gestão e de confiança. A disputa legal, exposta na mídia, desencadeou uma troca de comentários desagradáveis entre ambos. Ver como essa conexão se desintegrava foi apenas mais um capítulo em uma longa série de rupturas de relacionamentos que um dia foram sólidos. Agora, com Oscar em estado crítico, essas conversas pendentes e esses esforços inacabados ganharam um significado dilacerante e profundo. Sua família, antes presa no turbilhão da celebridade e do tumulto, é forçada a enfrentar decisões para as quais talvez não estivessem preparados. O homem que antes controlava contratos multimilionários e campanhas de marketing globais caiu no silêncio, enquanto aqueles a quem ele deixou para trás tentam reconstruir o que vem a seguir. A luta pela reconciliação, que ele só iniciou tarde em sua vida, pode nunca ser totalmente concluída. Mas Oscar de la Hoya não será lembrado apenas por uma infinidade de campeonatos ou por brilhantes momentos estelares. Seu legado é algo mais intrincado, mais profundamente humano. Certamente, ele ganhou a medalha de ouro olímpica. Ele foi campeão mundial em 6 divisões distintas. De fato, ele foi a principal atração de algumas das lutas de pay-per-view mais lucrativas na história do boxe. No entanto, a história que perdurará não é apenas a de sua superioridade física. Sua jornada é marcada pelo sofrimento, pela tensão, pela resistência e, finalmente, pela busca da serenidade. Na superfície, Oscar parecia ter tudo: fama, riqueza e a admiração de milhões. No entanto, com o tempo, ficou claro que o homem que vestia com elegância e sorria como se valesse $1 milhão era, na realidade, um ser humano que sempre travou suas próprias batalhas pessoais, contra o vício, a tristeza e a busca de sua própria identidade. Ele não apenas lutou contra seus adversários no ringue, ele lutou por sua própria autoestima. Cada vez que ele entrava no ringue, era uma batalha para ser visto e para ser amado. Sempre foi assim. De la Hoya transformou o esporte do boxe, não apenas com sua habilidade, mas também com sua visão empresarial e sua capacidade de se conectar com diversas audiências. Através de sua organização Golden Boy, ele fez com que o boxe voltasse a ser legal, abriu oportunidades para boxeadores latinos e revolucionou o marketing do boxe. Além disso, suas falhas serão parte inseparável de seu legado. Ele esteve envolvido em uma série de escândalos, erros e relacionamentos desfeitos. E é exatamente por isso que sua história é tão poderosa. Porque Oscar nunca alegou ser perfeito. Em um mundo que nunca lhe permitiu uma pausa,
Tudo o que ele fez foi tentar encontrar a calma. Agora, ele jaz em estado grave, e o mundo inteiro o aguarda com a respiração suspensa. Se este é o fim, será o fim de um homem que dedicou toda a sua vida, e muitas vezes até mais, ao esporte que amava até a exaustão. Apesar de tudo, a narrativa não chegará ao fim. Sua marca ficará para sempre gravada no tecido do boxe, nos lutadores que ele treinou, nas promoções que ele criou e nos fãs que ele inspirou. Esses ecos continuarão a existir para sempre.